Respire fundo e olhe ao redor. Você acredita que está acordado? Que já superou as ilusões deste mundo? E se eu te dissesse que essa sensação de libertação pode ser a armadilha final? Vivemos acreditando que a luz é sinônimo de verdade, que despertar é sinônimo de liberdade. Mas e se a mais perigosa de todas as prisões for justamente aquela que se apresenta com brilho, paz e revelações espirituais? Há uma antiga sabedoria escondida em manuscritos esquecidos, sussurrada pelos místicos e temida pelos dogmas. A última ilusão não é a escuridão, é a luz que mascara a verdade, o reflexo perfeito da verdade que cega mais do que qualquer sombra. Os gnósticos já sabiam disso. Eles não apontavam para um diabo com chifres, mas para uma inteligência cósmica distorcida, o demiurgo, que não reina através do medo, mas da imitação. Ele copia o divino, simula o amor, emula o sagrado, e o faz com tamanha perfeição que até mesmo os buscadores mais sinceros caem na armadilha, acreditando terem despertado, quando na verdade apenas trocaram uma ilusão por outra ainda mais refinada. É aqui que começa a verdadeira jornada, uma jornada não de busca, mas de visão, de desfazer o véu que separa o real do reflexo, porque o maior truque do demiurgo não foi criar o sofrimento, mas fazer você se apaixonar pela luz que ele inventou. Agora que você ouviu isso, você tem certeza de que já despertou? Imagine estar perdido num deserto à noite e de repente uma luz intensa surge no horizonte. Você corre em direção a ela, acreditando que é salvação, mas ao se aproximar percebe que é apenas um reflexo, um espelho curvo, projetando o brilho de uma outra coisa, algo inalcançável, intangível, falso. Esse é o brilho que cega, a primeira grande armadilha do demiurgo. Desde tempos imemoriais, o ser humano é atraído pela luz. Biologicamente, nossos olhos são programados para segui-la e psicologicamente, associamos o brilho ao bem, ao divino, ao despertar. Mas o que os gnósticos revelaram, e que tantos esquecem ou ignoram, é que a luz também pode ser uma prisão. Não toda luz, mas aquela que foi moldada para parecer divina, quando na verdade é só reflexo, uma imitação da verdade que nos impede de ver o real. Na obra Hipóstase dos Arcontes, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, está escrito que o falso Deus diz: "Eu sou o Deus único, e não há outro além de mim." Mas uma voz sussurra da verdadeira fonte: "Você está enganado." Essa simples correção revela a essência da armadilha. O demiurgo acredita ser o criador porque ele copiou o que viu, não o que entendeu. Ele reflete a luz, mas não é a luz. E é aí que reside o perigo. Neurocientistas modernos já demonstraram como o cérebro humano pode ser enganado por estímulos luminosos intensos. Um estudo de 2017, publicado na Journal of Cognitive Neuroscience, mostrou que exposições repetidas a certos padrões de luz e som criam estados alterados de consciência semelhantes às experiências místicas. A mente entra em transe, o corpo sente paz, e o ego, sedento por significado, chama isso de iluminação. Mas será? O brilho que cega é justamente isso, uma experiência que imita o real, um estado de êxtase induzido por símbolos, mantras ou visões internas que parecem sagradas, mas que apenas reforçam a ilusão. E quanto mais a pessoa acredita que chegou lá, mais profundamente ela se afasta da verdadeira fonte, porque agora o ego veste a máscara do iluminado. É uma dança cósmica onde o buscador corre atrás de si mesmo dentro de um espelho construído para parecer portal, mas que apenas reflete imagens que agradam ao ego espiritual. O brilho que cega é suave, acolhedor. Ele não assusta, seduz, oferece a sensação de elevação espiritual, quando na verdade apenas aprisiona num patamar mais sofisticado da ilusão. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. A luz que engana não se apresenta como erro, ela surge como revelação, como se finalmente tudo fizesse sentido. E isso é o que a torna tão perigosa, porque quando o buscador acredita que encontrou a verdade, ele para de buscar, ele se acomoda, e nessa pausa, nessa sensação de fim da jornada, o demiurgo sela sua vitória. É o paradoxo da falsa iluminação, um estado onde o indivíduo acredita ter saído da Matrix, quando na verdade apenas acessou um subnível mais sofisticado dela. A luz como armadilha é um conceito profundo, e para os gnósticos, isso era tão real quanto qualquer dogma religioso.
Eles viam o mundo como um simulacro, um universo de espelhos criado não para punir, mas para manter a consciência distraída, encantada, ocupada. Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva? O brilho que cega não é algo externo, é um fenômeno interno. É o ego se apaixonando por sua própria imagem espiritual. É a mente projetando luz sobre as sombras que não quer mais olhar. E nesse teatro de iluminação, a verdadeira escuridão se oculta atrás da cortina de paz artificial. O perigo não está na sombra, mas na luz que não transforma, apenas embriaga. A ciência já mostrou que nosso sistema nervoso busca conforto e previsibilidade. A luz, no sentido neurológico e simbólico, oferece exatamente isso. Mas o despertar real não é confortável, ele é desafiador, ele quebra, ele desconstrói. O brilho que cega suaviza a dor do autoconhecimento com promessas de paz imediata. Mas o autoconhecimento verdadeiro exige atravessar esse brilho e ver o que ele esconde. A jornada espiritual, então, não é sobre procurar luz, é sobre ver o que há por trás dela. Porque enquanto você estiver fascinado com o brilho, estará de costas para a fonte. E a fonte verdadeira não grita, ela sussurra, ela não seduz, ela observa. E só se revela quando o espelho quebra. Agora, tem algo que eu preciso te contar. Existe uma prática mental milenar, retirada de textos antigos ligados à Bíblia, que permite desbloquear partes do cérebro ligadas à intuição, clareza e manifestação. Recentemente, pesquisadores analisaram os efeitos dessa técnica e constataram que seus resultados podem sim ser explicados e medidos pela ciência. Por muito tempo, esse conhecimento foi escondido, e não é o tipo de assunto que costuma ser bem aceito nas redes sociais. Por isso, preparamos um vídeo completo explicando essa técnica e publicamos exclusivamente em nosso site. Você pode assistir agora escaneando o QR Code na tela, ou clicar no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já se sentiu espiritualmente superior a alguém? Já olhou para outra pessoa e pensou: ela ainda está dormindo, mas eu já despertei? Pois é exatamente nesse momento que o demiurgo sorri, porque o brilho mais perigoso não é o que está fora, é aquele que acende dentro do ego e o faz acreditar que já chegou ao topo da montanha, quando o mal saiu do chão. A luz que alimenta o ego é insidiosa. Ela não chega como arrogância escancarada. Ela se disfarça de humildade, de compaixão, de sabedoria. Mas lá no fundo, há uma voz sutil que diz: você é especial. Você entendeu o que os outros ainda não conseguem. E é essa sensação de exclusividade que transforma o buscador sincero num prisioneiro dourado. A cela é feita de luz, mas ainda é uma cela. Os gnósticos chamavam essa armadilha de espírito falso, uma centelha ilusória que imita o divino interior, mas é alimentada por orgulho e identidade. Ao invés de dissolver o ego, ela o fortalece, oferecendo uma nova máscara, a do desperto. A luz, que deveria libertar, se transforma em ornamento do personagem espiritual, e o ego, agora fantasiado de mestre, passa a ditar o que é verdade e o que é ilusão, perpetuando o jogo do demiurgo. Mas é aqui que a neurociência nos ajuda a entender o mecanismo. Estudos da Harvard Medical School demonstraram que experiências de transcendência ativam áreas do cérebro ligadas à autoimagem e identidade. Isso significa que mesmo vivências místicas profundas podem ser sequestradas pelo ego, transformando insights reais em troféus de uma mente ainda apegada à ideia de ser alguém. Você está mesmo pronto para ver através da máscara que mais ama usar? A luz que alimenta o ego se infiltra nos detalhes, na necessidade de ter razão, na vontade de ser admirado, na busca por seguidores, por reconhecimento, por validação. A prática espiritual vira performance. A meditação vira rotina para mostrar disciplina. A simplicidade vira símbolo de superioridade. E tudo isso parece lindo por fora, mas por dentro é só o velho ego com uma nova roupa. Os gnósticos entenderam isso de forma radical. Eles diziam que o verdadeiro despertar não é um estado de conquista, mas de esvaziamento. Não é ganhar algo, é perder tudo o que nunca foi você, inclusive a ideia de ser um desperto. A alma iluminada não brilha para os outros. Ela silencia, ela observa, ela dissolve o personagem que tanto se esforçou para construir. Mas há uma reviravolta. O demiurgo não precisa convencer você de que é mal, ele só precisa convencer você de que é especial, porque a partir daí, você alimenta a própria prisão.
cria doutrinas, ergue altares para sua jornada, divide o mundo entre os que sabem e os que ainda estão dormindo. E esse dualismo alimenta a matrix da ilusão com ainda mais força, porque agora o ego acredita estar fora do sistema, mas está mais preso do que nunca. A luz que alimenta o ego transforma mestres em gurus narcisistas, transforma buscadores em caçadores de curtidas espirituais, transforma a sabedoria em slogan. É a luz que embriaga, que conforta, que eleva, mas não liberta. E isso é tudo o que o demiurgo quer, porque enquanto você acredita que é especial, você não vê que todos são. Enquanto você protege a sua iluminação, você esquece que a verdadeira luz não se protege, ela apenas é. Você já se perguntou por que tantos mestres iluminados caem? Por que escândalos, abusos e manipulações acontecem mesmo em ambientes espirituais? É porque a luz, quando tocada pelo ego, vira arma, e o ego espiritual é mais perigoso do que qualquer ignorância, porque ele acredita estar fazendo o bem, e com esse pensamento pode justificar qualquer coisa. Mas então, como escapar disso? Os gnósticos ensinavam a arte de ver sem julgar, de observar os próprios pensamentos, as próprias emoções, até mesmo os impulsos mais nobres, e perguntar: isso vem do silêncio ou do personagem? Isso liberta ou reforça quem eu penso que sou? Eles chamavam isso de gnosia, o conhecimento direto, sem filtro, sem interpretação, sem ego. A prática é simples, mas brutal. Olhar para dentro e reconhecer quando a luz virou vaidade, quando a sabedoria virou rótulo, quando o amor virou estratégia. E nesse reconhecimento, não se punir, mas se desidentificar, soltar a imagem, abrir mão da necessidade de ser alguém, porque no fim, só a ausência do ego permite que a luz verdadeira se manifeste. Você conseguiria abrir mão até mesmo da ideia de ser desperto? Essa é a pergunta que quebra o ciclo, porque enquanto houver alguém tentando ser iluminado, ainda há uma ilusão operando. O verdadeiro despertar é despretensioso, ele não se exibe, ele não se orgulha, ele não precisa de plateia, ele apenas observa, compreende e dissolve. E nesse silêncio, o demiurgo não encontra mais onde se agarrar. E se tudo aquilo que você acreditava ser o ápice da iluminação fosse apenas mais um lance no jogo? E se o despertar que você tanto buscou fosse só mais um sonho, mais um nível dentro da simulação que você pensava ter superado? Esse é o ponto onde muitos se perdem. Depois de anos de práticas, rituais, leituras e experiências transcendentes, vem aquela certeza sutil: eu despertei. Mas o que os gnósticos, os hermetistas e os verdadeiros místicos de todas as eras alertavam era algo muito mais perturbador. A ideia de ter despertado pode ser o sono mais profundo de todos, porque quando o ego espiritual assume o controle, ele transforma o despertar em identidade, em status, em propósito, e com isso, o prende em mais uma camada da ilusão. A ilusão do despertar é como um holograma perfeito. Você vê as formas, sente a luz, ouve os ecos da verdade, mas ainda está dentro da projeção. É como sonhar que está acordando, mas ainda estar dormindo. E o que torna isso tão perigoso é que esse sonho tem gosto de paz, cheiro de liberdade e aparência de transcendência. Ele é quase indistinguível do real, quase. Místicos antigos como Plotino e Rumi já falavam sobre esse estado intermediário, onde o buscador acredita ter alcançado a verdade, mas apenas estacionou em uma visão parcial. E os gnósticos foram ainda mais incisivos. Diziam que o demiurgo criou céus ilusórios, reinos de beleza e sabedoria aparente, para manter a alma em círculos. Cada ascensão, na verdade, era só um novo andar do mesmo prédio, e todos os andares pertenciam à mesma construção ilusória. Mas por que essa ilusão é tão eficaz? Porque ela oferece o que o ego mais deseja: significado, um papel, uma posição dentro da espiritualidade, a sensação de missão cumprida, a segurança de que chegou lá, e acima de tudo a ideia de que agora você é diferente, melhor, desperto. Mas o verdadeiro despertar não te dá segurança. Ele te tira todas, não te entrega respostas, ele desmancha todas. E o mais difícil, ele não te dá uma nova identidade, ele dissolve todas. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? A ilusão do despertar cria um paradoxo. Quanto mais você se sente desperto, mais preso está ao papel de alguém que precisa se manter acima. Você não pode errar, não pode mostrar dúvida.
não pode falhar, porque tudo isso mancharia o personagem que você criou com tanto esforço, o iluminado, o mestre, o sábio. E nesse teatro, a alma se asfixia, não pela sombra, mas pela luz que virou prisão. É como tentar subir ao céu numa escada feita de fumaça. Cada degrau parece sólido, mas se desfaz quando pisado, porque o verdadeiro céu não se alcança subindo. Ele se lembra caindo, caindo dentro de si, desmontando cada certeza, cada conquista, cada camada que ainda define quem você é. Só quando não resta mais papel a interpretar é que a consciência pode, enfim, ver sem filtros. A ciência moderna começa a arranhar esse mistério. Pesquisas com praticantes avançados de meditação, como as conduzidas pela doutora Judson Brewer, na Universidade de Brown, mostram que estados profundos de presença levam não a um estado alterado, mas a uma dissolução do eu como conhecemos. E essa dissolução não vem com aplausos interiores. Ela vem com silêncio, com vazio, com o fim da busca. Mas há um detalhe que o ego espiritual detesta. O despertar real não te torna mais especial. Ele te torna ninguém. Ele não te coloca acima dos outros. Ele te dissolve no todo. E o ego não quer isso. Ele quer ser visto como desperto, não desaparecer. Por isso, ele cria uma réplica da iluminação. Uma versão embalada, editada, com frases bonitas e performance divina, mas que no fundo ainda é sobre controle. E o demiurgo, ele apenas observa, porque enquanto houver alguém buscando ser alguém, ele tem poder. Enquanto houver um personagem se afirmando como desperto, ele ainda governa, porque a verdadeira liberdade não está em chegar a lugar algum, mas em deixar de se mover compulsivamente, o que é totalmente contrário à cultura do autoaperfeiçoamento que domina a espiritualidade moderna. Você conseguiria abandonar até mesmo a ideia de que existe algo a alcançar? A resposta dos gnósticos era clara. Sim, mas apenas quando você para de olhar para fora, até mesmo para o céu, e volta-se para dentro, para o centro silencioso onde não há personagem, nem luz, nem sombra, apenas presença. E ali, no que parecia ser o nada, você encontra o que sempre esteve procurando, não como conquista, mas como lembrança. E esse é o ponto onde a última ilusão começa a se desfazer, quando você percebe que o despertar não é um lugar, não é um marco, não é uma identidade, é a ausência de tudo isso. É o vazio que observa o sonho se desfazendo. E nesse espaço, o demiurgo não consegue existir, porque ele não sabe criar o que não pode ser refletido. Existe um instante raro, silencioso e sutil, onde o buscador percebe que não há mais nada a buscar. Um momento em que a compulsão por encontrar a verdade se dissolve e tudo o que resta é ver. Ver sem tentar, sem interpretar, sem nomear, sem buscar. É nesse estado que a ilusão mais profunda começa a se desfazer, porque o ato de procurar já carrega a crença de que algo está ausente. E essa é a raiz da ilusão. Os gnósticos chamavam esse estado de gnosis, não como conhecimento acumulado, mas como visão direta, uma percepção pura, que não passa pela mente, nem pelo ego, nem pelos filtros de quem você acha que é. É um ver que não tem intenção, não quer provar nada, não quer salvar ninguém, não quer alcançar um estado, apenas vê. E nesse simples ver, tudo muda. A armadilha final do demiurgo não é manter você na ignorância, é manter você ocupado demais tentando se iluminar. Cada livro que você devora, cada técnica que você coleciona, cada workshop que você frequenta, tudo isso pode ser útil, claro, mas também pode se tornar distração. Porque se você precisa de tantos métodos para chegar lá, quem está afirmando que você ainda não está? Mas é aqui que tudo se inverte. Porque o verdadeiro ver acontece quando o buscador desiste de buscar, quando o esforço cessa, quando até mesmo a espiritualidade é deixada de lado. Quando você para de tentar entender e simplesmente permite que a realidade se revele como é, sem interferência, sem julgamento, sem filtro. E nesse momento a estrutura da ilusão começa a rachar, não por resistência, mas por falta de alimento. Você está preparado para abandonar o que mais valoriza em nome da verdade? A física quântica, surpreendentemente, oferece uma metáfora poderosa aqui. O princípio da incerteza de Heisenberg mostra que o simples ato de observar modifica o objeto observado. Mas e se invertermos isso? E se o problema estiver justamente no observador tentando modificar tudo com sua busca? Talvez, ao parar de procurar, o real finalmente possa se mostrar.
O demiurgo não cria realidades, ele cria reflexos da sua atenção. Ele espelha seus desejos, suas crenças, seus medos e principalmente sua compulsão por significado. Mas quando você para de projetar, o reflexo se apaga. Quando você para de buscar fora, o que é essencial emerge de dentro. Não como algo novo, mas como aquilo que sempre esteve ali, oculto sob o ruído da busca. Ver sem procurar é um estado de rendição absoluta. É abrir mão do controle, do plano, da necessidade de entender. É permitir que a realidade seja o que é, sem querer mudá-la para se encaixar na sua narrativa espiritual. E isso destrói o domínio do demiurgo, porque ele não sabe operar no silêncio. Ele precisa do movimento da mente, da agitação da alma, da ânsia pelo próximo passo. A mente espiritualizada muitas vezes quer ver a verdade, mas a verdade não pode ser vista com os olhos do desejo. Ela se revela no esvaziamento. Não esforço. É como aquela história zen do mestre que serve chá ao discípulo até transbordar a xícara. Você está tão cheio de ideias que não há espaço para a verdade entrar, ele diz. Assim também é com o despertar. Ele não entra. Ele emerge quando o eu sai. Você conseguiria apenas observar, sem intervir, até o falso se dissolver por si só? Essa é a prática invisível dos mestres silenciosos. Eles não disputam argumentos, não se exibem, não tentam convencer. Eles apenas veem. E nesse ver, tudo o que é falso, ilusório, condicionado, começa a cair. Não como um trovão, mas como folhas secas sendo levadas pelo vento. Sem esforço, sem resistência, apenas dissolução. O demiurgo alimenta-se do movimento, do fazer, do conquistar. Mas ele não pode existir onde há repouso, onde há presença, onde não há eu querendo melhorar, crescer, ascender, porque o eu é sua maior ilusão. E enquanto houver um eu buscando libertação, ainda haverá uma prisão. Ver sem procurar é o oposto de tudo o que te ensinaram. E justamente por isso, é a porta por onde escapa o que é real. Aquilo que não pode ser tocado, nem ensinado, nem repetido. Só reconhecido, só lembrado. E quando lembrado, faz o falso desaparecer como névoa ao sol da manhã. Mas será que você consegue ficar tão quieto a ponto de ouvir o som da verdade sem forma? E se esse som não vier como resposta, mas como silêncio absoluto? No fim, não há portal a atravessar, nem trono a ocupar. Apenas o espelho se desfazendo. E quando a última luz se apaga, não resta escuridão, resta clareza. Porque o verdadeiro despertar não é um evento, é o fim da procura. É o momento em que tudo o que podia ser questionado já caiu. E o que permanece não tem nome, nem forma, nem história. Apenas observa. A armadilha final do demiurgo não é um castigo. É um convite, um teste de percepção. Ele não quer ser vencido, ele quer ser visto, porque ao vê-lo sem medo, sem julgamento, sem identificação, ele desaparece. Não em guerra, mas em silêncio. E nesse silêncio, o que você sempre buscou já estava ali, esperando você parar de procurar. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo, porque de verdade, isso já diz muito sobre você. A maioria para no primeiro brilho, no primeiro eco de verdade. Mas você ficou, leu, sentiu, lembrou. E talvez esteja começando a ver. Eu lembro de uma madrugada, anos atrás, em que acordei suando frio após um sonho intenso. Nele, eu caminhava por um templo dourado, cheio de símbolos e luzes radiantes. Todos diziam que ali era o fim da busca, mas algo dentro de mim sussurrava: não confie no ouro, olhe o chão. E foi aí que percebi. O templo não tinha fundação, era flutuante, suspenso no vazio. Aquilo ficou comigo por semanas, e só depois entendi. Até os templos mais sagrados podem ser ilusões se forem construídos pelo ego. Às vezes, o verdadeiro chão é o silêncio. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Agora, se esse vídeo tocou algo dentro de você, faz aquele combo espiritual. Curte, comenta e se inscreve no canal. E comenta com o coração, não com o personagem iluminado, tá? Escreve o que te desmontou, o que você viu quando ninguém mais estava olhando. Porque aqui, cada palavra verdadeira é como uma vela acesa nesse grande templo interior que estamos reconstruindo juntos, sem espelhos, sem máscaras. E antes de ir, te deixo um desafio, ou melhor, uma tentação. 2 vídeos te esperam agora.
Mas cuidado, eles não são o que parecem. Um deles esconde uma chave que só quem atravessou o último véu consegue reconhecer. O outro talvez nunca devesse ter sido revelado. Você tem coragem de ver o que estava oculto o tempo todo? Então, escolha com sabedoria. Ou apenas deixe o silêncio decidir por você